gostaria de ler lá no livro de Mateus, capítulo 18. Livro de Mateus 18, vamos começar no versículo 11, tá bom? Que diz assim, Mateus 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem, está falando de Jesus, ele veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desregar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou, ou da que se perdeu? E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela, do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele. Só, se te ouvir, te ganhasse a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunha, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja, se também não escutar, a igreja considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E também vos digo que se 2 em vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito, porque meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse-lhe, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Até aqui, igreja. Aqui uma passagem que o escritor Mateus, ele relata um ensinamento de Cristo para nós. E o tema, se eu fosse colocar um tema nessa palavra, seria no base de recomeçar. Você vai concordar comigo que, na maioria das vezes, o começar uma coisa é muito mais fácil do que recomeçar. Então, recomeçar é muito mais difícil do que iniciar algo do zero. Um exemplo bem simples. Muitas pessoas começam numa faculdade. E algumas dessas pessoas que começam, não sei se metade, cada curso tem a sua taxa, a sua porcentagem de desistência. Mas daquelas pessoas que desistiram, ou pararam, ou por falta de dinheiro, ou porque ficou doente, sabe, de tantos outros motivos, que pararam a faculdade, para recomeçar a estudar, é muito difícil. Eu conheço um monte de pessoas que ingressaram numa faculdade. Mas se você pensar bem, poucas pessoas que pararam, recomeçaram. Outro exemplo, um relacionamento. Eu conheço um monte de pessoas que começaram o relacionamento. Conheço pessoas que começaram vários relacionamentos. A pessoa não dá certo com um, vai com outro, não dá certo com um, vai com outro. Sabe? Agora, uma pessoa que não deu certo, recomeçar, você concorda comigo que é muito difícil? O iniciar do zero, você praticar do zero, sem ter errado, sem quebrar a cara, sem ter dado errado. É muito mais fácil quando você se vê numa situação que deu errado, às vezes foi culpa minha, e agora vou ter que voltar lá e começar de novo, recomeçar
do ponto que eu parei, isso às vezes dói muito e é realmente difícil. E por isso, por ser difícil, às vezes, nós escolhemos, preferimos deixar algumas coisas de lado do que recomeçar. É mais fácil, é mais confortável a gente esquecer do que a gente lidar com o problema. Tem até uma matéria na faculdade que eu fiz, quando ele falava sobre gestão, que ele falava que existem certos problemas que você não vai conseguir resolver. Então você ignora aquele problema e procura uma solução alternativa, porque aquele problema você não consegue ver solução. Mas na nossa vida espiritual existem certas coisas que queremos ignorá-las, mas nós não podemos, nós vamos ter que enfrentá-las. Você vê que nesse texto que eu li com vocês, Jesus está dando um estudo, uma palavra, uma mensagem sobre o perdão, sobre recomeçar, sobre você ter uma nova vida, você recomeçar, você fazer de novo. Como o hino que nós cantamos. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama, faz de novo. Nós cantamos, mas às vezes não vivemos o que cantamos. Isso é muito integrante, porque a gente canta o louvor e muitas vezes não quer viver o que cantamos. Mas é bom que a gente já está falando, mesmo aquilo que a gente não está conseguindo viver, mas a gente já está cantando, está falando, e o Senhor vai trabalhando em nós. Então ali eles falando sobre perdão, Jesus ele dá um exemplo que, se você ler o capítulo, eu li esse texto completo, para você entender que Jesus primeiro ele fala, se teu irmão pecar contra ti, ele não está falando contra Deus, ele fala contra ti, você vai sozinho, fala com ele. Mas se ele pecar, você chama mais um, mais dois, e como testemunha, e fala com ele. Se pecar de novo, você chama a igreja, fala com ele. Se pecar de novo, você considera ele como gentil e pecador, como gentil e publicano, não pecador, publicano. Aí para baixo do texto, o próprio Jesus fala, Pedro pergunta, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7? Jesus responde, 70 vezes 7, e aí você fala, não faz sentido. Em cima ele fala, sozinho, com mais 2 ou 3, a igreja e gentil e publicano. E embaixo, 70 vezes 7 por dia. Não parece que Jesus entrou ali numa contradição? Às vezes, eu lendo esse texto, eu tinha dificuldade de entender. Mas a palavra do Senhor é maravilhosa, que vai nos revelando, vai nos ensinando. Você vê que quem escreveu esse texto foi o chamado Mateus. Quem era Mateus? Era o Levi. E quem era Levi? Era um publicano. Era um homem gentil. Não era um judeu, era um publicano gentil. E Jesus ele fala, se esse não te ouvir pela 3ª vez, considera ele como gentil e publicano. Jesus estava dizendo, Mateus, se essa pessoa 3 vezes não te ouvir, ele está igualzinho quando você começou. Lá ali cobrando imposto, lá no seu trabalho, lá longe de tudo que é correto. Mas até aquele que não estava correto, até aquele que estava perdido, até aquele que era o publicano, o Senhor Jesus transformou. Então quando Jesus dá esse exemplo da palavra do irmão, de perdoar, de chamar mais um ou outro, ele não está falando que esse não tem jeito, esse você despreza. Ele está dizendo, esse talvez seja igualzinho você. E se você deu certo, aquele que você acha que não está dando certo, também tem jeito. A gente tem essa mania, sabe? Talvez até esse orgulho, essa soberba, de olhar para alguém e falar, esse eu já falei, esse eu já ensinei, aquela já falei tanto, sabe? Esse eu já ensinei, foi ensinado, já foi falado. E às vezes não funcionou na minha visão, na minha leitura, eu olho, não funcionou o que eu ensinei, o que eu falei, o que eu preguei, o que agora está essa bagunça. E a gente quer ter como esse discípulo, não, esse limite, Senhor, até 7. Mas Jesus fala, sempre tem uma nova chance, sempre há como recomeçar. E recomeçar é difícil. Isso eu estou falando de terceiros, mas agora aplicando na nossa vida. Quando você erra, quando eu erro, quando eu peco, quando eu me decepciono comigo mesmo, às vezes é difícil. Eu tenho certeza que você conhece casos, ou já viveu esse caso,
de pessoa que está servindo a Deus, que é servo de Deus, um exemplo de cristão, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um bom funcionário. Sabe aquela pessoa assim que você olha assim, essa pessoa representa Cristo. E no meio da caminhada essa pessoa caiu, essa pessoa se desviou. Veja como é difícil essa pessoa voltar. Porque a pessoa olha assim e fala, eu tinha tudo, eu era, sei lá, eu tinha um status na igreja, eu tinha um cargo, eu tinha ali uma reputação, eu tinha a minha oportunidade, eu tinha ali a minha família que olhava para mim como um cristão. Agora eu pequei, que cara eu tenho de voltar para a igreja? Que cara eu tenho de aparecer na igreja de novo? Eu que tinha todo aquela oportunidade que o Senhor me deu, me transformou, me ajudou, agora eu vou voltar. É muito difícil porque as pessoas pegam as obras delas e colocam como aquilo fosse o que manteve ela de pé. E esquece que o que mantém a nossa fé, a nossa vida de pé, não é as nossas obras, e sim o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que não é porque eu não fiz, ou fiz, se eu fiz ou deixei de fazer, é porque Cristo me salvou na cruz do Calvário. Por isso, quando eu penso dessa maneira, quando eu entendo o Evangelho dessa maneira, é mais fácil recomeçar. Quando eu tenho que pensar, eu não posso, porque eu faço, porque eu não estou tirando a responsabilidade dos nossos atos. Foi falado no culto das 5, foi falado na abertura das escolhas. Ok? A responsabilidade dos meus atos, eu não tiro. Mas não é as minhas obras que vai me fazer santo. Não é minhas obras que me faz fazer perfeito. Não é minhas obras que me vai levar para o céu. Às vezes as pessoas têm essa consciência, minha obra, não é pelo que eu fiz, é porque Ele fez por mim primeiro, e por isso eu sou salvo, é por isso que eu estou livre, é por isso que eu posso recomeçar na minha vida, eu não preciso continuar nesse problema. Faça uma retrospectiva e pense naquilo que eu preciso recomeçar na minha vida. Comece a pensar o que eu preciso recomeçar. Eu sei que às vezes é difícil você recomeçar. Era muito mais fácil se a gente pudesse começar. É bonito de ver. Já viu aqueles testemunhos? Que vem a pessoa e fala assim, eu era um traficante, eu era um bandido, eu era aquilo, eu era isso. Hoje Jesus me libertou. Não é? Já viu esses testemunhos? É verdadeiro? Que Deus transformou uma pessoa, um bandido. A igreja, o ex tal, é muito lindo. Agora, quando tem uma pessoa que já está e cai, é mais difícil a gente falar, mas é o ex-cristão, e agora quer voltar a ser cristão, é o ex que estava ali trabalhando para o Senhor, agora quer voltar. Às vezes é muito difícil, e a gente tem que entender, tirar esse pensamento, que as nossas obras é o que vão nos salvar, não. Isso não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, é aquilo que Deus deu para nós, é algo tão valioso que Deus deu para nós, e a gente não pode pegar aquilo que Deus deu, jogar de lado e falar, eu errei, então não presta mais. O Senhor deu, e eu quero viver isso na minha vida. Lá no livro de Juízes, eu vou ler, capítulo 16, versículo 23, é só um versículo, olha só, ele diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam, o nosso deus Dagom, Deus com D minúsculo, nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Imagine a vida de Sansão, e Sansão ele teve que recomeçar, porque ele começou bem com Deus. No meio do caminho, aconteceu tudo de errado. Por causa dele, eu não estou tirando a responsabilidade dos atos de Sansão. Agora ele pensa, eu recebi tudo de mão beijada. Entende essa expressão? Antes de eu nascer, o Senhor já me escolheu. Antes de eu fazer, Deus já me deu ali. Agora com tudo que Deus me deu, eu peguei e joguei fora.
Literalmente ele jogou fora, ele escolheu a Dalila, ele escolheu o pecado, ele escolheu trocar a bênção do Senhor, o dom que o Senhor deu para ele, o talento, a unção que o Senhor deu para ele, por um prazer passageiro. Agora vem esse versículo que fala que as pessoas se reuniram para fazer um culto para o deus Dagon. Por causa da vida de Sansão, não há maior vergonha do que isso. As pessoas se alegrarem, dar louvor a um deus Dagon por causa da sua vida. Isso é o que muitas vezes nos fere. Quando eu sou uma pessoa que estou envergonhando o Evangelho de Cristo, já teve essa sensação das pessoas saberem que você é cristão, e por causa de uma atitude sua, uma atitude minha, o nome de Cristo parece que ficou envergonhado, e as pessoas olham assim, ele não era cristão, e sendo cristão, fez aquilo, sabe, olha, você é cristão, e praticou, você, sabe aquela pergunta maldosa que as pessoas fazem, mas se você faz isso, mas você não era crente, você não é evangélico, você não é cristão, você não vai na igreja, sabe essas perguntas, que a pessoa não está se preocupando se você é ou não é, ela só quer jogar contra você a sua atitude, ela só quer pegar, fazer o papel de acusador, jogar e falar assim, você não podia fazer, eu posso, porque eu não tenho nada com a fé, nada com Cristo, agora você fazer é proibido, você está cometendo uma atrocidade em cometer esse pecado. Sansão, ele estava nessa atitude, nessa situação, um monte de gente se alegrando. Qual era o motivo da festa? O pecado de Sansão. Olha que pesado que foi. Então você vê o ambiente que Sansão estava ali naquele momento. Ele estava preso sobre duas colunas, sabendo que errou, sabendo que falhou, sabendo que foi enganado, porque o diabo não dá nada sem nenhum motivo para nos enganar. Se ele deu alguma coisa, é para enganar alguém. Ele está naquela situação, vendo toda aquela alegria, e ele falando, eu envergonhei o nome de Deus, eu envergonhei o Evangelho, eu envergonhei aquela missão que estava dentro de mim. Mas no meio daquela festa, no meio daquele lugar, cheio de pecado, cheio ali de coisas erradas, no meio de Sansão, preso naquele lugar, como diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele olha para o céu e fala, Senhor, mais uma vez, Senhor, me perdoa e me dá essa força, Senhor. Explicando, ele diz, Senhor, eu só quero recomeçar na minha vida, eu quero voltar ao início. Era muito mais fácil Sansão ter vivido correto e vencido os filisteus da forma correta. Deus, ele tem uma linha perfeita para nós viver, mas ele não obriga a gente a viver. Então, por mais que ele escreveu uma linda história para mim, eu tenho o direito de escolha, como foi falado, de viver ou não viver, de fazer ou não fazer. Sansão escolheu o caminho errado, mas mesmo escolhendo o caminho errado, mesmo escolhendo ali as decisões erradas, o Senhor é poderoso para virar esse cativeiro, virar essa história. E isso é maravilhoso, porque não dependeu mais de Sansão, dependeu ali do clamor dele e do Senhor refazer na vida dele. Às vezes a gente tem que fazer como Sansão, de falar assim, Senhor, está vendo tudo isso, é culpa minha. A festa que estava tendo, a vergonha, os filisteus vencendo, Sansão teve a ideia de falar, tudo é culpa minha. E você assumir o seu papel, a sua culpa é o primeiro passo para recomeçar. Qual foi o passo do filho pródigo, quando voltou para a casa dos pais? A primeira coisa, vou me levantar, vou ir até o meu pai e vou dizer, Pai, pequei contra ti e contra os céus. O primeiro passo dele foi reconhecer. Ele podia dar 1 milhão de desculpas, Pai, as amizades, Pai, a minha juventude, a minha falta de experiência, sabe aquelas conversas que não servem para nada? Como disse aquela frase do pastor Luiz Hermínio, aquele que é bom de argumento, é ruim de arrependimento. Pessoa que dá muita desculpa é porque não quer se arrepender. E às vezes a gente quer justificar.
Não, aconteceu porque a Dalila era muito bonita, aconteceu porque a Dalila me enganou, aconteceu porque não, Sansão só falou, Deus, só aconteceu porque a culpa é minha. Quando você cai nesse papel de falar, Senhor, eu assumo a minha parte, o Senhor vai assumir a parte dele, que é virar esse cativeiro, essa bagunça que nós fazemos. E é muito lindo isso, porque o Senhor ele não vai perguntar, Sansão, por que você fez? Olha, Sansão, que coisa feia isso. Ó, Sansão, que não faça. Não, ele só vai falar, você está arrependido? Toma a sua força e vai fazer aquilo que você foi projetado, aquilo que é o seu destino, aquilo que eu escolhi para você fazer. Deus, Ele tem a linha perfeita, mas se eu destruo alguma coisa, se eu estrago esse plano e me arrependo, o Senhor pode me recolocar. Eu assisti um filme com o Isaac, não é nem filme, é aqueles desenhos, que ele dizia uma frase assim, a sua história no começo pode não ter tido uma felicidade, mas as suas escolhas que vão decidir quem você é. Talvez começou triste, talvez começou ali como Sansão, começou ali uma bagunça, mas a escolha de Sansão de se arrepender e de recomeçar, mudou a vida ali, mudou o reino, porque fala que ali naquele momento que o Sansão recebe a força dele, que destrói ali aquele lugar, e os filisteus são derrotados, ele derrotou mais filisteu naquele momento do que na vida dele toda. E olha que ele derrotou muitos filisteus à vida, mas aquele dia, quando ele reconhece e recomeça, o Senhor fez o propósito. Temos que entender aonde temos que chegar. Uma autorreflexão e falar, Senhor, às vezes eu me perdi durante o caminho, Senhor, eu quero voltar. E a gente se perde. Pode ver, muitas vezes a gente casa e vai vivendo, e quando vê, parece que o casamento acaba virando uma bagunça, sabe? A família, o trabalho, e o reino de Deus, muitas vezes, o meu posicionamento, como eu estou vivendo, tudo vai implicar em como eu vou escolher a partir de hoje. Eu tenho aprendido que o pecado não é o grande problema. O grande problema é eu não me arrepender. Porque pecar, todo mundo vai pecar e a gente sabe disso. Mas quando falta esse arrependimento, essa falta de querer recomeçar, é aí que eu sou condenado. Há uma frase que diz que a gente não é condenado pelo pecado que cometemos. A gente é condenado pelo perdão que não recebemos do Senhor. E nós sabemos que nós só vamos receber o perdão do Senhor quando nos arrepender. Não é o pecado que vai te condenar. É a falta de eu receber aquele perdão que o Senhor já me deu. Mas muitas vezes eu não quero receber, muitas vezes eu não quero enfrentar aquele ponto como Sansão teve que enfrentar. É um momento como Jacó no vale de Jaboque, que ele fala que ele segurou o anjo e ficou ali lutando a noite inteira. É literalmente isso, é você passar uma noite lutando, falando, Senhor, eu quero mudar essa situação, eu não quero viver novamente isso. Eu quero voltar, eu quero enfrentar, ou seja o que for, mas eu quero entrar no teu plano novamente. Eu não quero ficar parado, vivendo de uma maneira aleatória, eu quero voltar ao plano que o Senhor tem para mim. É maravilhoso, porque o Senhor sempre vai nos colocar. Porque imagine, nas gerações mais antigas, eu até falava com a minha mãe, sobre nossos avós, mas tinha algo. Você pecou, agora vai lá para o fundo. Você pecou e um peso você pecou, agora você não é mais digno. Como antigamente eu fosse digno, mas agora eu pequei, não é mais digno. Sabe esse peso? Hoje a gente está aprendendo que o perdão do Senhor é o que nos purifica, que nos liberta, que nos transforma, que nos quer, sabe, nos fazer uma nova vida. Jesus, ele não veio para nos acusar. Você leu o versículo comigo que fala assim, que o Filho do Homem veio para salvar. Ele só veio para isso, veio exatamente para você, para mim, que deseja recomeçar.
É para você mesmo, é para mim mesmo que fala assim: Senhor, eu quero recomeçar essa parte da minha vida. Então é para isso que o Filho do Homem veio, para salvar e não para acusar. Nós temos muito de acusar, esse presta, esse não presta, mas o Senhor veio para nos salvar. E para encerrar, eu queria ler esse versículo, eu sempre estou lendo nas minhas pregações, é o Evangelho de João 21, versículo 3. Que é quando Pedro recomeça. Ele diz assim: e disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E isso me deixa, perplexo. Como que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus? Eles viveram mais de 3 anos andando com Ele, dormindo com Ele, comendo com Ele, vivendo com Ele, falando, acordando, falando com Jesus, indo dormir falando com Jesus. De repente Jesus aparece e eles não conseguem reconhecer mais que era Jesus. Imagine você viver com a pessoa 3 anos, todos os dias, e de repente você não reconhece a pessoa que ficou ali alguns dias longe. Por que eles não reconheceram? Porque eles saíram do propósito. Jesus pegou, tirou eles de um lugar e posicionou eles. Eles ali nas dificuldades, Pedro, como foi citado, ele ali negou, praguejou. Por causa de tudo isso que aconteceu, eles pegaram, saíram e voltaram àquilo que Jesus já tinha tirado. E quando você sai daquilo que Jesus tirou, você perde totalmente a visão. Sansão, o primeiro exemplo que eu dei, ele não ficou cego quando furaram os olhos dele. Ele já estava cego muito antes, porque a Dalila estava amarrando ele, estava fazendo trança no cabelo dele, estava enganando ele e ele não percebia. Imagine, a Dalila pergunta: qual é o seu segredo? Ele fala: me amarra. Ele acordava amarrado com um soldado do lado. E ele não percebia, porque ele já estava cego. Quando você sai do propósito, quando você não recomeça, você perde a visão. Os discípulos estavam ali, estavam vendo Jesus, estavam com a bênção ali na frente, na praia. Mas quem é esse homem? Mas quem que é? Quem que está falando para jogar rede? Jesus, ele quer te recolocar, cair as escamas. Quando Paulo, que a gente conhece como Saulo no início, ele estava andando pelo caminho, cai, fica cego, e Ananias vem e ora sobre ele. A primeira coisa que fala é: e caíram as escamas dos teus olhos. Não caiu só porque voltou a visão, caiu porque ele viveu uma vida no engano. Que hoje o Senhor venha tirar essas escamas, como tirou de Sansão, como tirou de Paulo, como tirou dos discípulos, e a gente possa voltar a enxergar esse destino que o Senhor tem para nós. Que a gente possa enxergar: não, eu não posso viver mais errado, eu tenho que recomeçar na minha vida. Não há vergonha nenhuma disso, irmãos. Não há vergonha. Muitas vezes a gente é constrangido porque, aquele peso de eu sou cristão, eu vou na igreja, então eu tenho que dar um bom testemunho e nunca posso errar. E é verdade isso. A gente tem um bom testemunho, a gente tem que zelar pelo nome de Cristo, a gente tem que ser luz. Mas como Sansão, como Paulo, como os discípulos, às vezes circunstâncias, por escolha errada minha, vai acontecer. Que bom que se não acontecesse, mas às vezes eu vou fazer como Davi, vou olhar para Betseba e vou cometer o meu erro. Mas até com Davi, ele escreve o Salmos 32, ele ora e fala assim: Senhor, olha para mim, Senhor, olha o meu pecado, olha para mim, Senhor, me purifica, Senhor amado, não faz esse pecado, Senhor, que eu possa ser livre desse pecado, que eu possa ser livre, Senhor, desse erro, desse peso, e eu possa voltar a ter visão, possa voltar a enxergar o teu propósito. Aleluia, isso é maravilhoso. Que o Senhor venha se reposicionar as nossas vidas
e a gente possa recomeçar com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.